Olá pessoal, espero que você esteja bem e eu atendendo a pedidos, aqui na minha página do YouTube, a respeito de uma dúvida rápida de um caso clínico. Eu tenho um paciente com espondilite anquilosante, uma doença inflamatória crônica, sistêmica, que tem por característica a anquilose, que começa pela articulação sacroiliaca. Normalmente ela é ascendente, começa a comprometer a articulação sacroiliaca, articulação coluna lombar, coluna torácica, até a coluna cervical, podendo ser descendente também. Já tive pacientes com quadril anquilosado que tiveram que fazer artroplastia para poder recuperar um pouco desse movimento. Mas vamos lá. O caso clínico é o seguinte, que foi me perguntado. Eu tenho um paciente que está com espondilite anquilosante, que já não tem mais extensão de coluna lombar e não tem mais extensão cervical. É indicado o exercício de Mackenzie. O exercício terapêutico de Mackenzie trata-se de um exercício de extensão de coluna, extensão de tronco, diferente do Williams, que é um exercício de flexão de tronco. Então, não é muito difícil responder essa pergunta. Por isso que eu digo que ser fisioterapeuta precisa de um raciocínio clínico e de um bom senso clínico. Ora, se eu tenho uma doença que me bloqueou o movimento de extensão, está bloqueado, está soldado, ou seja, houve a deposição de colágeno e a deposição de cálcio. Eu não tenho mais articulação. É como se a coluna são cinco segmentos se fosse um só. Então, como é e para que eu vou fazer exercício de Mackenzie? Para dar solavanco, para causar sobrecarga, microtraumatismos e causar até uma fratura dessa coluna, dessas vértebras, uma vez que, dependendo desse paciente, ele está até com osteoporose. Então, não vamos confundir o princípio de que, é verdade, se eu tenho uma hipercifose, eu tenho que trabalhar o movimento contrário. Se eu tenho um padrão flexor, eu tenho que trabalhar o extensor. Mas, nesse caso, eu não tenho mais movimento. Então, eu tenho 100% de risco e 0% de benefício, ok? Agora, se eu ainda tenho algum grau de movimento, 10 graus de extensão, 20 graus de extensão, tanto de coluna cervical quanto de lombar, beleza. Aí eu posso fazer dentro desse limite para não permitir ou para retardar que se perca totalmente esse movimento, ok? Então, nesse caso clínico específico que me foi perguntado, não tem indicação. Por quê? Porque eu não tenho mais extensão de coluna. Exercício de Mackenzie deveria ter sido feito no início ou numa fase intermediária. Por isso que eu digo, diagnóstico fisioterapêutico é fundamental, para eu identificar no começo e retardar ou não permitir que ocorra a deformidade total. Nesse caso, esse paciente já está estruturado, ok? Então deve-se pesquisar as outras articulações, porque provavelmente já tem até acometimento de outras articulações, para não deixar que anquilose, ok? Então, não vamos confundir isso, por isso que é bom senso. Tá tudo, não tem indicação nenhuma, eu não tenho mais movimento, biomecanicamente já está perdida a minha articulação, tá? Então, se você gostou desse vídeo, curte aí na nossa página, compartilha, se inscreve no canal. Eu falo aqui, eu sou o Dr. Nelson Barradas, fisioterapeuta há mais de 22 anos, professor universitário, especialista em fisioterapia traumatológica, ortopédica, reumatológica, desportivo, em terapia manual. Sou RPGista também de formação. E eu falo aqui da Terra Prometida. Me perdoe aí se os meus amiguinhos ali, meus pássaros, participaram desse vídeo, ok? Então, eu te desejo que vá bem e que Deus continue lhes abençoando ricamente. Qualquer coisa você comenta aí que eu respondo, tá?
Um beijo, Deus os abençoe.